O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 2, celebramos a 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados, e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2, mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro no seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau, preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito longo, que conta essas histórias importantes para você, para mim, para todos nós, cristãos, católicos, que desejam construir o reino de Deus. Veja que o patrão é Deus, o dono da vinha, e ele administra pela graça. Ele administra pela graça. Os talentos que brota de Deus, das suas mãos, e dado gratuitamente para a pessoa humana, ele não tem paga. Simplesmente são talentos de Deus que são nos oferecidos. Veja como funciona a dinâmica de Deus. Veja como funciona o seu amor nesse Evangelho. Veja como funciona a graça de Deus. Ele simplesmente foi viajar e lhes deu os talentos. E veja que interessante. Não importa o tanto que Deus ofereceu para um ou para outro. Se foi 5, se foi 2 ou se foi 1. Simplesmente ele deu de graça. Esses talentos brotaram de suas próprias mãos para que se tornassem então os talentos nossos. Os nossos talentos são os talentos de Deus. Os talentos de Deus são os talentos nossos, porque Ele ofereceu. Olha que coisa maravilhosa, povo de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa.
Deus que dá os seus próprios talentos, o seu próprio ser, a sua própria graça, entrega para a gente administrar. E o que é esse administrar do Evangelho de hoje? É que a gente possa produzir mais graças. Eu tenho dito isso quantas e quantas vezes, que a graça, ela não vale nada quando ela chega em nós e morre em nós. Ela tem que produzir frutos de verdade, caridade, carinho, de obediência a Deus. Tem que produzir frutos de caridade. O Papa Francisco tem dito tanto isso. Recebi um WhatsApp esses dias do Papa Francisco falando exatamente isso, que a igreja não pode ficar fechada em si mesma, a igreja é povo de Deus, tem que abrir-se para a caridade, para enxergar as coisas do mundo, principalmente aquelas que estão erradas, e tentar colocar ali esta graça de Deus, para que a graça de Deus possa valer no nosso dia a dia. Eu digo que Deus não discriminou aquele que lhe deu 5, 2 ou 1 talento. Eu digo que ele não discriminou pelo seguinte: por quê? Porque o primeiro que recebeu 5 talentos, ele trabalhou e ofereceu em dobro. O que tinha 2, que não é 5, ofereceu também o seu trabalho, trabalhou e ofereceu de volta o dobro, portanto 4 talentos. Então aqui não está tendo uma divisão entre se um recebeu mais ou menos talento. O que recebeu 1 talento não precisava ficar, aliás, ele não ficou chateado porque recebeu 1 talento. Ele simplesmente teve preguiça de construir o reino de Deus. Pegou, enterrou no chão e chegou lá assim: está aqui o teu talento. Portanto, a graça não valeu nada nesse um que recebeu 1 talento, nessa parábola. A graça não valeu nada. Porque recebeu 2, foi lá e trabalhou, proclamou, falou de Deus, viveu as coisas divinas. O de 5, mesma coisa. Aí, o que ele vai ofertar a Deus? Olha aqui, eu trabalhei tanto, servi na comunidade, fui um bom pai, fui uma boa mãe. Olha a graça como cresceu. Olha a graça como reproduziu em mim e nas outras pessoas que eu fui me encontrando. O que recebeu 1, simplesmente recebeu e não deixou. A graça foi a mesma? Claro que foi a mesma graça. Foi mais ou foi menos? Não importa se foi mais ou foi menos. Simplesmente graça. E o que ele fez? Deixou a graça morrer dentro dele e não partilhou no coletivo toda esta realidade que recebeu de Deus. É assim que acontece conosco, povo de Deus. Nós precisamos receber a graça e de graça nós precisamos fazer com que o reino de Deus possa ser mais pleno. Pode olhar, quando a gente não faz isso, a gente perece. Nós não queremos perecer, nós queremos ser de Deus, nós queremos receber esses talentos, essas graças de Deus, para que essa graça de Deus em nós possa ir fazendo com que a plenitude do reino de Deus seja cada vez mais firme, seja cada vez mais profunda. Pensem nisso, reze bastante, bom sábado a todos vocês, Deus abençoe, Deus os guarde, que a Virgem de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos cubra com o seu manto sagrado. Amém.